Vamos então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. É o primeiro item que nós vamos estudar. Aqui trazendo para nós, deixa eu só organizar. Um instantinho só. Então está aqui. O primeiro item que nós vamos estudar, destruição necessária e destruição abusiva. Nós temos aqui 7 itens para desenvolvermos, né? Então o primeiro é esse, destruição necessária e destruição abusiva. Depois o item número 2, flagelos destruidores. Terceiro, guerras. Quarto, assassínio. Quinto, crueldade. O sexto, duelo. E o sétimo, pena de morte. Como eu antecipei para vocês ontem, nós temos um farto, né, arsenal de situações aqui do nosso cotidiano que vão nos ajudar nessa ilustração desse tema. Embora Kardec, sabiamente, tenha trazido para nós aqui todos os tópicos que dizem respeito à nossa vida material aqui nessa terceira parte das leis morais, né? Essa em especial, infelizmente, nós continuamos com esse drama no nosso dia a dia, né? Nos telejornais, na nossa vida pessoal, né? Muitas vezes nos envolvendo em situações com essas características, mas é importante a gente mudar essa visão, porque quando nós falamos em destruição, e geralmente elas vêm acompanhadas de dores e aflições, né, seja individualmente, seja coletivamente, quando nós mudamos essa visão da destruição no seu aspecto negativo e entramos na destruição como um processo de transformação, as aflições vão diminuindo, não que as preocupações deixem de existir. Então a morte, por exemplo, que seria a maior destruição de todas, a que mais nos aflige, na nossa vida pessoal e também, como eu disse, na vida coletiva, a morte deixando de ser uma destruição e passando a ser uma transformação acompanhada com entendimentos sobre a nossa imortalidade, sobre a renovação necessária de que precisamos. Então as dores vão diminuindo. Então não que nós simplesmente nos conformemos, mas nós passamos a compreender, e a partir dessa compreensão vem para nós então a força para suportarmos as experiências que o mundo físico, nessa condição que nós vivemos hoje, acaba nos oferecendo. Dos demais temas que nós temos aqui, guerras, assassínios, crueldade, também nós encontramos com bastante fartura no nosso meio, e também a partir desse nosso entendimento, compreendemos o resultado a partir da lei de causa e efeito, e passamos nós mesmos a termos uma compreensão, modificando as nossas ações, modificando principalmente os nossos sentimentos e as nossas tendências, muitas vezes agressivas, violentas, que acabam de alguma forma colaborando para esse tipo de situação. Um exemplo claro disso, que nós podemos dizer assim, eu não me recordo da última vez em que eu cometi algum tipo de crime desse tipo. Muito bem, diretamente não. Mas se nós nos lembrarmos há pouco tempo, coisa de 8 meses mais ou menos, quando nós estávamos em época de campanha eleitoral, nós víamos muitas vezes propagandas políticas falando sobre as ideias de partidos opositores, que nós teríamos que combater aquela ideia oposta. Nós víamos nas ruas a violência de um grupo contra outro, pessoas se machucando, pessoas muitas vezes assassinando o seu semelhante, simplesmente porque nós, embora não diretamente estivéssemos envolvidos naquele processo, nós olhávamos em nossos televisores e víamos que os nossos sentimentos alimentavam aquele tipo de comportamento. Eu podia não agredir o outro, mas o sentimento de ódio que eu alimentava quando via algumas imagens, quando ouvia algumas ideias, aquilo estava presente. Quando nós olhávamos ali grupos se combatendo mundo afora, nós tomávamos partido, não, porque esse está errado, então o outro tem que combater mesmo, o outro tem que
que ir contra aquilo que vem acontecendo. Aí víamos uma destruição bem feita, eles mereciam aquilo. Então nós vamos alimentando cada vez mais esse mesmo tipo de comportamento destrutivo, sentimentos destrutivos, pensamentos destrutivos e, portanto, vibrações destrutivas. Então, quando nós passamos a estudar esse tema e começamos a ter uma compreensão mais profunda, nós também nos renovamos. E aí então vem a destruição do homem velho para a renovação para o homem novo. Bom dia, Flávio. Então aqui para nós, capítulo número 6, Lei de Destruição. Nós iniciaremos aqui na questão número 728. A destruição é uma lei da natureza? Pergunta Kardec aos espíritos. Então lembremos sempre que essa talvez seja a resposta mais importante de todo esse estudo que nós vamos desenvolver, para entendermos exatamente que os espíritos explicam para Kardec não vermos como destruição, mas vermos como renovação. Então ele diz assim para nós: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres. Então a questão que nós começamos a colocar não é a destruição em si, é a causa da destruição e o efeito dela sobre nós. A causa, por exemplo, é uma destruição que pode vir de um modo natural, porque estando, por exemplo, no mundo físico, no nosso mundo material, sejam os seres inanimados, sejam os seres animados, nesse caso falamos da estrutura biológica, o tempo passa e inevitavelmente há uma renovação. Ou seja, melhor, há um desgaste. Esse desgaste vai consumindo a matéria até que chega o momento em que ela se torna insustentável. Há necessidade então da sua autodestruição para depois haver então uma renovação. Se nós simplesmente quiséssemos que não houvesse destruição, imaginemos como estaríamos hoje vivendo aqui nas nossas cidades. Estruturas absolutamente arcaicas, limitadas, deterioradas, mas então cada vez que nós destruímos alguma coisa, vem então uma nova construção. Então o ponto principal é: qual exatamente a causa daquela destruição? Foi uma causa natural? Ou foi uma causa provocada de um modo inteligente? Ou simplesmente foi uma causa vinda da ganância e da ambição do homem? Então, quando nós começamos a analisar, nós vemos que sim, a destruição ainda é necessária aqui no nosso meio. Mas se nós administrarmos esse processo, ele se torna inteligente e diminui cada vez mais o nosso sofrimento quando atingido por eles. Então temos aqui. Aí nós vamos falar um pouquinho mais, Dudu, sobre a questão do suicídio, porque o que nós vemos é a causa, qual é a motivação que nós temos para uma destruição. A morte, por exemplo, é uma destruição, que ela vem de um modo natural. O suicídio já não é natural. Então o caso de provocarmos uma destruição, falando especificamente agora do corpo físico, que eu falei para vocês que a destruição pela ganância, pela ambição, é uma destruição que traz resultados negativos para aquele que provocou e muitas vezes o efeito colateral. Para o suicídio não é a ambição, não é a ganância, mas é o medo, é a fraqueza. Temos ali diversas causas dentro do psiquismo humano que também vai trazer consequências, porque nós, na verdade, violamos uma lei, a lei principal, que é a lei exatamente da preservação, da conservação. Então tudo aquilo que foge a essa naturalidade traz a sua consequência negativa. E são essas consequências negativas que nós vamos então sofrendo os efeitos através da lei de causa e efeito, que é o que nós estamos vivendo hoje. Podemos dizer, por exemplo, a minha vida é plenamente feliz? A gente vai dizer, bom, não é tão feliz porque eu ainda tenho dificuldades, eu tenho ali as provas, tenho as expiações, dificuldades em várias situações e tal. Aí a gente lembra sempre, quais as causas dessas aflições? Aí a gente retoma lá o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 5,
bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então nós falamos, a aflição existe? Existe. O que a provocou? Se nós considerarmos, e nós consideramos isso, pelos estudos que nós fazemos, pela compreensão que a doutrina espírita vai nos trazendo, sobre a perfectibilidade das leis de Deus, da justiça da lei de Deus, nós não imaginamos uma aflição que chegue até nós simplesmente por um capricho de nos ver sofrer. Então nós geramos as nossas experiências. Se nós fugirmos dessa lei natural, nesse caso, falando da destruição, causando destruições por ganância, por ambição, por fraquezas diversas, nós teremos as consequências a partir da lei de causa e efeito. Esse desequilíbrio que foi provocado será um desequilíbrio que vai inevitavelmente nos chamar à restituição. Daí então as nossas aflições. Porque tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes. Se nós desfizemos alguma coisa no passado ou fizemos mal feito, seremos chamados de volta, inevitavelmente, para a reposição e reconstrução daquilo que nós destruímos, e inevitavelmente virá a aflição. Por isso, então, entendamos, aquilo que nós chamamos de destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Se aquilo que nós promovemos não tem esse objetivo de renovar e melhorar, significa que ele terá que ser reconstruído. De uma forma inconsciente, essa reconstrução também será a colaboração para o melhoramento do mundo que nós vivemos e também dos seres vivos. Só que em vez de vir de um modo natural, virá de um modo forçado, com a característica de uma punição, que na verdade é a consequência negativa da lei de causa e efeito. Kardec então aprofunda um pouco mais essa questão, número 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Kardec pergunta o instinto de destruição. E de fato, se nós analisarmos a nossa natureza, nós vemos que existe em nós esse instinto de destruição. O desejo, né, de expor a natureza violenta que ainda nós temos, a natureza primitiva que ainda nós trazemos. E isso traz o resultado da destruição, traz como resultado a destruição. Mas nós lembramos sempre que tudo aquilo que compõe a nossa personalidade é um elemento divino, por mais destrutivo que hoje ele seja. Voltamos lá no passado, na origem da nossa formação como espírito, e nós veremos os instintos mais primitivos. E se nós acreditamos que nós chegamos no fundo do poço, nos nossos valores e no nosso comportamento nos tempos atuais, se nós voltarmos alguns séculos no tempo, aí sim nós encontraremos o nosso lado primitivo. Porque hoje nós destruímos e ficamos chocados. No passado, a destruição era algo natural. Tanto era assim que a sobrevivência dos seres dependia dessa destruição. Hoje, nós lembramos sempre, né? Eu sempre trago para vocês, para não perdermos o foco da diferença entre vivência e sobrevivência. A vivência é o nosso estado de desenvolvimento natural, onde nós vivemos para o aperfeiçoamento, onde nós vivemos para o desenvolvimento dos nossos valores, do nosso intelecto. Agora, a sobrevivência é aquilo que nós temos o mínimo necessário para a nossa manutenção. E na nossa sobrevivência, quem manda muito mais é o instinto do que a razão. Tanto é assim que quando nós vemos um indivíduo que vive em condições deploráveis, o que se manifesta na primeira ordem é exatamente o seu instinto de sobrevivência. E para isso ele faz qualquer coisa. É o que nós vemos, por exemplo, naqueles cenários mais destrutivos, onde existe a miséria, onde existe a fome, onde existe a morte, a violência, onde existe a guerra.
E hoje nós temos uma facilidade muito grande, porque a mídia traz para nós, dentro ali dos roteiros de ficção, filmes que mostram para nós aquelas cenas pós-apocalípticas. Então são epidemias, são guerras nucleares, são zumbis, até os zumbis entraram na história. Mas independente da ideia em si, né, da causa, da ficção, da fantasia, quando nós começamos a analisar a natureza humana, todos esses programas, todos esses filmes mostram isso, traz um conteúdo psicológico muito importante. Porque aí nós vemos ali a lei do mais forte, onde nós temos aqueles que se juntam para formar aquela estrutura básica para a sobrevivência, e nós temos aqueles que procuram destruir ou tomar aquilo que o outro construiu. E aí então nós vemos valores diferentes, graus intelectuais diferentes. E aí nesse ambiente todo, o que nós vemos é a natureza primitiva de sobrevivência se manifestando. Porque aí então eu perco a minha estrutura, eu perco a minha fonte de alimento, eu perco o ambiente seguro para que eu possa me desenvolver individualmente e coletivamente, e ainda por cima tem a ameaça que surge para piorar ainda mais essa condição. Então, se é uma cena pós-apocalíptica, para quem viu, por exemplo, quem assistiu aos filmes de Mad Max, recentemente foi feito ali uma releitura da história de Mad Max, é uma história pós-apocalíptica após ali uma catombe nuclear. Aí então ali as pessoas procuravam o quê? Alimento, combustível e água. Era disso que eles precisavam. E tem um filme de drama que é muito interessante, que eu recomendo para vocês, chamado A Estrada. É um filme que deve ter sido produzido há uns 5 anos, mais ou menos, que mostra essa situação, em que toda a sociedade perdeu a sua estrutura, e aí então as pessoas ficavam vagando em busca de mantimento, em busca de segurança. Cada indivíduo que aparecia em seu caminho, ele não era um aliado, ele era sempre uma ameaça, porque o mínimo que você tinha, ele tomaria aquilo porque poderia ser importante para ele. E um outro filme muito importante agora, de um nível, vamos dizer, literário mais avançado, é o filme Ensaio para a Cegueira, de Saramago. Ele era um livro, ele foi produzido também como filme, e uma epidemia em que praticamente, não toda, mas praticamente toda a sociedade planetária ficou cega. E aí então as pessoas tiveram que se virar para sobreviver. E até mesmo entre os cegos, eles praticamente se agrediam e se matavam para sobreviverem. E foi esse caso dessa epidemia de cegueira, que não se sabe qual é a causa, que mostrou essa natureza primitiva. Então, quando se fala em instinto de conservação, é o nosso instinto de autopreservação, mesmo que seja através das piores escolhas que nós façamos, movidas por essa parte ainda violenta que nós temos, né? E basta assistir a um documentário sobre o mundo animal, que nós vemos ali a lei da destruição presente, onde nós temos ali predadores, onde nós temos presas, simplesmente para sobrevivência. Você vê ali então aquele grupo de felinos, né? Leões, leoas e tudo mais, correndo ali pelas savanas. Tá ali, o Dudu colocou para quem quiser, ó, A Estrada. Isso aí é o filme ou é o trailer, Dudu? Filme, né? Então tá ali para quem quiser ver, né? É um filme muito interessante. Ele tem uma característica muito mais de drama, e o foco é em cima de um pai que tem ali a sua filha, uma pré-adolescente, e ele vai caminhando com ela pelas estradas ali da região, tentando sobreviver. E a gente vai ver exatamente ali qual é o comportamento do ser humano diante de uma situação em que ele é chamado pela lei de conservação e movido pelo instinto de destruição à sobrevivência. Então, mesmo nos tempos de hoje,
Nós temos, né, com a evolução tecnológica que nós alcançamos, com toda a estrutura social que já foi desenvolvida, nós não temos essa homogeneidade no nosso planeta. Temos algumas regiões onde são bem estruturadas, outras regiões ainda numa condição precária. Nós vimos, por exemplo, o caso lá na Síria, nós vimos na África, nós vimos na Ásia, comportamentos ainda movidos pelo instinto. E muito mais do que o instinto, vemos ainda aquele espírito de selvageria ainda muito presente. Lá, por exemplo, o ISIS, né, o Estado Islâmico, naquela região do Oriente Médio, não apenas destruía, mas provocava com crueldade o sofrimento do sofrimento alheio, através de estupros, através de execuções, através de bombardeios. Então, nós temos no nosso planeta um laboratório que é bem fácil de nós analisarmos. Por isso que eu falo para vocês, quando nós pegamos a doutrina espírita e aplicamos no nosso mundo, nós vemos cada uma das questões listadas por Kardec e respondida pelos espíritos, encaixadas em situações reais da nossa vida. E não simplesmente olharmos para o mundo espiritual, para o futuro, imaginando aquilo que poderia ser uma situação hipotética. Nós temos tudo isso batendo dentro da nossa realidade. Olá, professor. A Sônia colocou para nós, né, sobrevivência emocional também se aplica a isso. Muitos somos primitivos emocionais ainda, quando nos sentimos ofendidos e respondemos na mesma moeda. Temos a cultura de não levar desaforo para casa. O primitivo emocional, né? É a mesma coisa que eu falei para vocês, né, Sonja, quando a gente pega, por exemplo, a parte material, a materialidade, né, das nossas ações, né, na destruição. Tranquilo. Então, a materialidade daquilo que nós vivemos, então a gente fala da destruição da natureza, da destruição do corpo, mas dentro do ambiente moral, saindo um pouco do concreto e entrando agora no abstrato, nós encontramos a mesma coisa. É a sobrevivência emocional, como nós temos também a destruição emocional. E essa destruição emocional, como é colocado pelos espíritos, nos chama sempre à renovação. Porque nós agimos, por exemplo, geralmente, né, afetando o nosso semelhante. Basta a gente lembrar, tem uma palestra do Nazareno Feitosa chamado Lesões Afetivas, tratando da questão do casamento, tratando da questão das relações afetivas. E aí então, quando nós temos essas lesões afetivas, vem a lei de causa e efeito para cobrar ali o reequilíbrio, o restabelecimento das coisas. E é através desse sofrimento que nós ainda aprendemos, porque então dentro daquela máxima que nós temos na doutrina, ou se aprende pelo amor ou pela dor. Como nós ainda estamos muito estagnados, né, dentro do nosso egoísmo, dentro do nosso orgulho, principalmente, né, mostrando essa nossa imaturidade espiritual, englobando nesse caso o intelecto e também a parte moral, então vem a destruição emocional, depois vem a sobrevivência emocional, porque aí então muitas vezes, pela sua autopreservação, você acaba afetando o outro, aí você provoca a destruição dele, porque você quer sobreviver. É o que eu falei para vocês dessa parte do nosso instinto de sobrevivência, que também tem esse instinto de destruição. Só que aí depois, quando causamos um desequilíbrio, somos depois chamados a curto, a médio ou a longo prazo ao restabelecimento. E esse restabelecimento é, sem dúvida nenhuma, como lembra Joana de Ângeles, a dor vindo como nossa melhor professora. Porque aí então nós desenvolvemos, né, nós clareamos a nossa mente, nos esclarecemos melhor, abrimos então a nossa consciência para o entendimento daquilo que nós fizemos, aprendendo com o resultado das próprias escolhas. Então, quando nós estudamos a parte material da nossa vida, sem dúvida nenhuma, a parte moral também tem ali uma semelhança. Nós temos o concreto e o abstrato, ambos sofrendo as mesmas ações e trazendo para nós o mesmo aprendizado.
As pessoas que já estão um pouco mais evoluídas, né, ainda aqui passando necessidade, conseguem se manter mais equilibradas. Mas aquela história, né, se nós estamos todos no mesmo barco, nós podemos até dizer assim, né, como lembra o Titanic, né, você tem ali a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Mas quando o Titanic afundou, todo mundo sofreu. Então nós estamos no mesmo barco. Aqueles que estão numa condição melhor, sem dúvida, dentro daquela cadeia de amparo, de apoio, Leon Denis fala bastante sobre isso, sobre esqueci a expressão que ele usava, era a cadeia de onde o mais forte sustenta o mais fraco, resumindo. Então aqueles que estão numa condição melhor, mais equilibradas, começam então a pôr em prática o seu desenvolvimento, auxiliando aqueles que não conseguiram ainda alcançar esse objetivo. E é aí que nós observamos também muitas técnicas que vão chegando para nós aqui na sociedade, nos ajudando nessa melhor compreensão dentro do campo moral. Como, por exemplo, né, cheguei até a falar sobre isso num dos nossos estudos, a parte de inteligência emocional. É uma teoria nova que chegou, né, que a gente lembra que cada geração vai trazendo para nós uma ideia nova, né? Essa ideia de falar sobre a inteligência emocional é uma estratégia que nós temos de utilizarmos as nossas emoções a nosso favor, ainda focando a parte individual. Então, assim, eu como tendo a minha inteligência emocional, eu posso analisar a dificuldade do outro, saber lidar com essa dificuldade do outro, me relacionar com o outro de um modo mais equilibrado, de um modo mais satisfatório, e isso aplicando eu consigo colher benefícios na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida social, sem cair nesse desequilíbrio. Então hoje, felizmente, nós temos, né, esses grupos de estudos que trabalham muito essa parte da inteligência emocional. Coisa que, bastando nós desenvolvermos os nossos valores, que já seria o suficiente para a gente ter esse comportamento. Mas agora ele foi teorizado. Seria mais ou menos o que Jesus fez na sua época, guardadas as devidas proporções. Todo mundo sabe que tem que ser bom, todo mundo sabe que convivendo com o nosso semelhante nós temos que ter o respeito, mas Jesus veio e trouxe isso, vamos dizer assim, codificado. O que Kardec fez para a doutrina espírita em termos de codificação, que significa organizar, aprofundar, desenvolver, analisar, Jesus fez nos seus ensinamentos. Na verdade, os evangelistas fizeram, né, ou melhor, eles organizaram aquilo que Jesus trouxe para nós na teoria. Então, foi necessário falar abertamente sobre isso e trabalhar esses ensinamentos. É o que nós estamos tentando fazer até agora. Então, essa ideia daqueles que são mais evoluídos ajudarem aqueles que estão numa condição mais primitiva, nós falamos não apenas em termos de equilíbrio emocional, mas de desenvolvimento de valores, de fraternidade, de amor ao semelhante. O Arnaldo colocou: até que ponto podemos relacionar a situação atual com a possibilidade de ter reencarnado espíritos embrutecidos, obtendo pela misericórdia divina uma última oportunidade aqui no planeta? Arnaldo, quando nós falamos em desenvolver o nosso sentimento de fraternidade, ele só pode ser desenvolvido quando ele é colocado à prova. Porque se nós imaginarmos assim, vamos colocar todas as pessoas boas para conviverem, no que exatamente nós estamos nos desenvolvendo? Se todo mundo é bom. Como é que você vai pensar em alguém que é caridoso, principalmente com a caridade moral, principalmente na caridade moral, se você não lida com aquele que é diferente e se encontra ainda com essa condição embrutecida? Então a fraternidade se mostra, o amor ao próximo se mostra quando o amor é verdadeiro. E o amor, quando ele é testado, é quando ele não é, por exemplo, retribuído. É ali que nós vamos ver. Por isso que os missionários cumprem missão naqueles locais onde realmente há necessidade. Como é que você vai colocar um missionário para trabalhar com pessoas que são generosas, pessoas que são boas? Qual é exatamente a missão que ele tem ali? Nenhuma. O missionário é aquele que enfrenta as dificuldades, é aquele que supera
a si mesmo em benefício do próximo. Então essa que é a questão que a gente está colocando agora, né? E o Divaldo, quando ele trouxe para nós aquele livro Transição Planetária, ele psicografou aqueles ensinamentos todos, reforçando, né, esse período de transformação que nós estamos vivendo. Então, esse período ele vem sendo tratado por diversas filosofias já há algum tempo. Então, dentro, por exemplo, das tradições judaicas, né, ou melhor, né, nas tradições cristãs do passado, desde aquele passado de Jesus, falava sobre o Apocalipse. Nós tivemos ali outras filosofias que falam sobre grandes transformações. Dentro do mundo esotérico, nós temos ali a tal da Era de Aquário, que surgiu agora, e esse período de grandes abalos, grandes transformações. Não julgamos aqui o mérito, se isso tem lógica ou não tem lógica. O que a gente fala são tantas essas filosofias que vão falando para nós desse período importante de transformação. E para nós da doutrina espírita, não vem para nós com essa imagem enigmática, figurada, trazida pelo Apocalipse. Vem de uma forma clara dos espíritos dizendo, chegou a hora em que as coisas vão retomar o seu verdadeiro sentido. E o próprio surgimento da doutrina, que significa a própria relação, né, essa relação mais aberta que nós temos com o mundo espiritual, já mostra para nós aquilo que popularmente, né, ou biblicamente, é chamado de sinais dos tempos. Então, dizem os espíritos para nós, principalmente nesse período mais atual, mas Kardec também já abordou sobre tudo isso lá no livro A Gênese, falando sobre a nova geração, falando sobre esse período de mudança, lá no finalzinho da Gênese. Ele comenta para nós, né, assim como os espíritos vão ensinando também, que para muitos espíritos essa é a última oportunidade que eles têm de reencarnar aqui entre nós. Então por isso, né, o nosso planeta aqui, passando por tantos abalos, por tanta rebeldia, né, não é algo determinado, mas é uma análise que a gente faz, meio especulativa, mostrando, né, do porquê essa agitação toda que o nosso mundo vem vivendo. Se os espíritos disseram que nosso mundo está se transformando, por que parece que as coisas pioraram? Porque é exatamente aquele momento de grande abalo, de grande agitação. Mas de qualquer forma, né, você perguntou lá em cima, né, nessa última oportunidade aqui no planeta, muitos espíritos que estão aqui reencarnados entre nós passam por essa última experiência e nas próximas existências eles terão que viver, e muitas vezes até sobreviver em ambientes mais hostis, em mundos mais primitivos, compatíveis com a sua natureza. Como isso vai se dar, quando isso vai se dar, isso para nós ainda é um mistério e nem cabe a nós também termos esse entendimento agora, porque nós estamos ainda aprendendo sobre aquilo que é o básico do nosso desenvolvimento espiritual. Mas, independente daqueles que estão ainda embrutecidos, vale muito mais para nós que estamos, pelo menos, né, essa é a nossa expectativa, acompanhando esse processo de evolução do planeta e esperamos também evoluir junto com o nosso planeta, essa evolução se dará exatamente através dessa nossa paciência, dessa nossa tolerância com aqueles que não conseguiram ainda chegar nesse patamar. Porque é muito fácil, me lembro de um espírito que dizia, num estudo que nós tínhamos aqui no Pautalk, lá na sala Espiritualismo Ecumênico, né, coisa do passado, né, para quem se lembra. Então ele dizia assim, é muito fácil você abraçar o seu amigo, eu quero ver você apertar a mão do seu inimigo. Então é muito fácil ser bonzinho com as pessoas que são boas. E aí a gente tem aquele ditado popular que diz assim, eu sou educado com quem é educado comigo. Geralmente, infelizmente, esse é o nosso lema atual. Então, na verdade, nós não nos educamos, porque se a minha educação depende da sua, como diz essa expressão, significa que eu não consegui ainda alcançar a estabilidade dos meus valores, porque eles são instáveis ainda. Porque eu sou bonzinho numa hora e sou mal na outra, e quando eu sou mal eu sou cruel. Então, se eu conseguir me manter nesse patamar de equilíbrio emocional em todas as situações, aí eu entro exatamente fazer o bem sem ver a quem.
Aí mostra que sim, eu consegui superar tudo isso. Porque aí então eu vou compreender, aí vem a parte importante que a doutrina espírita nos traz, eu vou compreender que aquele é mais evoluído que o outro. Mas ambos são seres em evolução. E aí então, dar a outra face, dentro daquele ensinamento de Jesus que Kardec tão bem explorou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não significa permitir que ele me agrida de novo. Mas é que eu me defender sem necessariamente agredi-lo. E aí então eu vou pôr em prática aqueles valores que foram consolidados dentro de mim. Porque aí sim, eu me considero uma pessoa equilibrada, consigo. Então eu vou ser equilibrado com aqueles que me provocam e com aqueles que são ali, que têm afinidade comigo. Porque do contrário, ficar nessa oscilação, ora eu sou bonzinho, ora eu não sou, então a gente tem que pensar sempre assim, quando eu meço o patamar do meu desenvolvimento moral, eu tenho que olhar de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa boa, mas quando pisa no meu pé eu não sou. Então eu tenho que pensar, eu não sou uma pessoa boa. Mas eu me esforço para ser uma pessoa melhor. Aí sim a gente cai na realidade. Sempre a gente tem que medir por aquilo que nós temos de maior deficiência. Não pela qualidade que nós atingimos, se nós trazemos ainda tantas deficiências. É como um aluno que mostra o boletim escolar para os pais e diz assim, olha, eu tirei um 10. O pai fala assim, mas e esses 5 aqui em matemática? Então você tem que melhorar e muito. Não é pelo fato de você ter tirado um 10 que significa que você é o aluno exemplar. O aluno exemplar é aquele que sobe todas as notas. Então nós temos que subir todos os nossos valores. E não temos ali aquela vaidade, aquela ilusão de pensar assim, não, mas eu sou muito caridoso lá no centro espírita. Mas aí quando chega então no condomínio, só me ligar, Hermes, resolvemos qualquer problema. Quando chega na reunião de condomínio, quando chega com o meu vizinho, quando eu pego aquele antipático do meu trabalho, quando eu chego em casa, encontro ali a esposa, ou o marido, ou os filhos ali, meto o pé na porta, nada vale a pena. Então nós não nos iludamos. Se nós temos deficiências no nosso caráter, o nosso esforço tem que ser em cima dele. Aí sim nós vamos mostrando realmente o patamar em que nós estamos. Dudu colocou o planeta Terra, é a escola que veio trazer a prova do conhecimento da melhora como espírito que somos. E nas nossas ações, que esse chamado livre-arbítrio deixa a gente a revelia do que fazer no bem ou mal. É aí a minha consciência dizer que sou inferno ou céu. E a gente lembra sempre, né, Dudu, que a gente não valoriza isso, mas a gente tem que pensar de um modo muito claro o senso, o bom senso que nós desenvolvemos. Ou apenas o senso, não precisa ser bom, mas só o fato de nós sabermos o que é o certo, o que é errado, já é um passo significativo. Se nós vamos seguir ou não esse nosso senso, é outra história. Eu sei o que é errado, então eu vou escolher se eu faço ou se eu não faço. Se eu opto por fazer, é porque isso revela qual é o meu real nível de desenvolvimento moral. Se eu opto por não fazer, já mostra que eu evoluí. Só que nós somos constantemente provocados por vários estímulos em todas as particularidades da nossa vida. De falar, por exemplo, não, eu não assassino ninguém. Quer dizer que você é uma pessoa boa? Não, pelo menos nesse caso eu já consegui avançar, mas e qual é o resto que eu tenho? Então nós somos provocados dentro da nossa vida social, da nossa vida afetiva, dentro dos nossos vícios e tendências. E em todos eles nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma como eu ajo, tudo isso revela a minha natureza. E não é à toa, né, que nós pensamos assim, poxa vida, mas eu sou uma pessoa boa, por que eu tenho que conviver com outras pessoas, como o Arnaldo lembrou lá em cima, daqueles mais embrutecidos? Por que eu tenho que conviver com pessoas assim? É porque você ainda tem tendências desse jeito. Então essa lei de evolução, que direciona todos os espíritos para o nível compatível com a sua natureza, ela não se engana. Então eu posso estar, como eu disse para vocês, no Titanic, na primeira classe, mas o barco ainda está navegando.
E esse barco não é o paraíso como eu imagino. Eu posso até ter um camarote não, um camarote, né? Um camarote confortável, comendo comida de primeira classe, mas o barco, se ele afundar, vai todo mundo junto. Ou então, usando uma visão um pouco mais chocante para nós, todos nós estamos no lixão. Eu posso estar no topo do lixão, ali da montanha de lixo. Enquanto os outros estão lá embaixo, eu fico olhando de cima para baixo dizendo, eu estou aqui em cima e vocês estão aí embaixo. Mas está todo mundo no lixão. O fato de eu estar lá em cima não significa que eu sou mais cheiroso do que quem está lá embaixo. A mesma coisa acontece no nosso mundo. Se nós estamos vinculados ao mundo de provas e expiações, e a nossa posição aqui no nosso mundo não é uma posição de missionário, tenhamos certeza que nós estamos em plena afinidade com aquilo que existe no nosso mundo. Mas eu não faço aquilo que os mais primitivos fazem, mas eu ainda faço coisas primitivas aqui para esse mundo. Quando eu alcançar aquele patamar que Kardec muito bem lembrou para nós, lá do livro Céu e Inferno, nas entrevistas, no capítulo número 2, Espíritos Felizes, quando eu estiver naquela condição, eu naturalmente migrarei para um mundo compatível com essa conquista. Se eu não estou lá, meus amigos, tenhamos certeza, é porque eu tenho que estar aqui. Para o mundo que eu quero descer, você não vai descer. Você pode até descer, mas o próximo que vier você vai pegar de novo. Então não adianta a gente se iludir. Ah, mas eu sou tão bonzinho. Pois é, mas bonzinho não é o suficiente. Você tem que ser muito bom para sair daqui. Se não saiu ainda, e aí então isso desperta em nós a nossa consciência. Então, seguindo aqui para nós, vamos lá. Falávamos então sobre o instinto de conservação. Instinto de destruição, desculpem. Então, Kardec perguntou aqui, né? Primeiro falamos, só para a gente recapitular, foi falado aqui, 728, a destruição é uma lei da natureza. Isso a que chama destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Kardec então insistiu, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, porque poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído, e isso não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. Então é interessante a gente ver essas metamorfoses, né, porque a nossa visão ainda é muito limitada, né, o nosso entendimento ainda é muito limitado sobre tudo aquilo que existe no nosso mundo. Então eu me lembro de uma passagem, e sinceramente eu procurei, mas eu não consegui encontrar, em que Jesus caminhava pela rua e ele viu então o cadáver de um cão. E aí todo mundo chocado, né, ou assustado, naquela expectativa, imaginando o que será que Jesus vai falar sobre isso. E aí Jesus olha para o cão e diz assim, que bela arcada ele tinha. Então foi decepcionante, né? Como se imaginasse que ele fosse ajoelhar e fazer uma prece pelo cão. Ele simplesmente olhou, que bela arcada ele tinha. Então, nessa passagem, nós vemos assim que a nossa compreensão sobre esse processo de destruição, principalmente quando envolve seres vivos, para nós ainda é muito chocante. Mas quando nós começamos a ampliar o nosso olhar a respeito dessa transformação que aquele processo gerou, em que nós vemos ali, por exemplo, os seres decompositores, quando nós temos hienas, quando nós temos urubus, quando nós temos os vermes, quando nós vemos as baratas, né, vemos aqui aqueles bichos, que coisa nojenta, que coisa não sei o quê. Na verdade, todos eles fazem parte de um processo de metamorfose, de renovação do nosso mundo. Se todos esses seres, se esse processo não existiria, imaginamos
Imaginemos todos nós convivendo com cadáveres de mais de 20 mil anos. O máximo que a gente conseguiria fazer é enterrar todos eles. Imagina a altura da montanha que nós estaríamos ali vivendo, né, no alto dessa montanha, de cadáveres que não se decompuseram. Porque a biologia, como eu falei para vocês, ele é um processo que vai se transformando, ele vai evoluindo, então nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, como trouxe Lavoisier para nós. É extremamente importante nós analisarmos isso tudo. E aqui quando ele coloca para nós também, a respeito do equilíbrio da reprodução, estudando essa parte da cadeia alimentar, onde nós vemos ali a quantidade de herbívoros muito menor que a quantidade de carnívoros. Por que os carnívoros são menores? Exatamente para que eles possam equilibrar. Se nós tivéssemos a mesma quantidade de carnívoros e de herbívoros, os herbívoros seriam todos destruídos. Porque aí então todos aqueles carnívoros, né, então a gente olha assim naqueles documentários na África e vê aquele bando, né, de zebus ali caminhando. E aí então a gente vê ali aquela uma dúzia, 20 no máximo leões ali concentrados e centenas de outros animais percorrendo as savanas. Imaginemos se fosse o contrário. Centenas de leões e ali umas 2 dúzias de gazelas. O que aconteceria? Aos milhares, naqueles bandos assim absurdamente grandes. E se não fossem esses carnívoros, esses herbívoros simplesmente destruiriam todo o nosso planeta, comendo toda a vegetação. Então é um equilíbrio tão perfeito, é uma beleza tão grande da natureza, se nós soubermos analisar essa beleza, de vermos que tudo passa por renovação. E aí então quando a gente fica chocado, né, com essa, como é colocado para nós, né, para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com duplo objetivo: equilíbrio da reprodução e de utilizar os restos do invólucro exterior, ou seja, se alimentar da carne. Então é um processo tão complexo acontecendo e nós muitas vezes nos apegamos apenas a um aspecto dessa transformação, ou então nós nos chocamos com aquilo que acontece. Deixa eu pegar para vocês aqui, é uma passagem que eu já li outras vezes, mas eu gosto muito de lembrar, porque fala muito sobre essa beleza que nós ainda não conseguimos acompanhar. Ele é uma citação que eu tive que guardar, essa passagem, porque ela trazia um ensinamento tão valioso que quando eu assisti a esse filme, eu falei, eu tenho que guardar essa fala. Aí eu fui lá, ouvi de novo, transcrevi e guardei, porque eu falei, vou usar sempre isso daqui. Então é do filme As Pontes de Madison. É um filme romântico, né, onde nós temos Clint Eastwood e temos Meryl Streep formando ali um par romântico. Né? Ela é casada, mas ela é muito infeliz. Ele é um fotógrafo que visita aquela cidade para fotografar pontes, né, que tem naquela região, e ele é um fotógrafo do National Geographic, então ele conhece o mundo todo. E ela é uma mulher ali, daquela pequena cidade, infeliz, o marido ali também, que é um marido bom, mas não é assim aquele que satisfaz, coisa e tal. E aí então eles começam a conversar e começa a ter ali um envolvimento romântico entre eles. E aí na conversa ele começa a falar. E ele diz assim, vou ler para vocês aqui a transcrição. Devo dizer que o lugar mais fascinante que eu já fui é a África. Porque é um outro mundo. Não é apenas a cultura e as pessoas. Isso é ótimo, mas é o ar. As cores do amanhecer ao pôr do sol. Há algo de tangível em tudo. A coabitação do homem e do animal, e dos animais entre eles. Quem vai sobreviver e quem não? Não é possível julgar. Não há uma moralidade imposta. Apenas é como é. Não há nada parecido. É um paraíso para os observadores. Então ele coloca essa citação, tem essa citação, quando ele analisa então assim a beleza, a pureza daquilo que para nós é violento.
a pureza daquilo que nós vemos como destruição. E ali o que nós vemos de mais fascinante é um equilíbrio que os nossos olhos não conseguem ainda alcançar. Quando a gente assiste a esses documentários, né, eu me lembro de ter visto ali uma loba que corria atrás de um patinho que tinha acabado. Não era um pato, era uma ave, me esqueci qual era a espécie dele, mas era daqueles que saltavam das pedras lá de cima e de repente caía no meio da folhagem e acompanhava a mãe. E aí mostrava cada um dos pássaros ali, das aves, que saltavam lá de cima, despencavam, a gente ficava com o coração doído, né? De ver eles saltando daquela altura toda e coisa e tal. Aí então a mãe ficava esperando lá embaixo, depois todos eles iam caminhando em direção ao lago e eles iam nadar ali todos felizes. Aí de repente a música do documentário muda e vem aquela música de suspense. Aí aparece uma loba que começa a espreitar aquele grupo. Aí então a mãe, né, a pato-mãe ali, a pata, começa então a correr, os filhotinhos correm atrás, vem a loba cruel e pega aquele patinho, aquele que ficou para trás. E a gente fica, foge patinho, foge, não deixa ela te pegar, e ela vai e pega. Aí de repente ela pega aquele filhote que ela conseguiu capturar e ela leva para o covil dela, e lá então nós encontramos mais 4 lobinhos. Igual aqueles cachorrinhos de foto que todo mundo gosta de postar no Facebook. Então a gente vê, ela matou o filhote daquela pata para poder alimentar os seus próprios filhotes. E aí então a gente coloca o patinho e o lobinho, qual é mais fofo? Então nós vemos assim que como nós somos passionais nesse sentido. Nós analisamos com o coração e não com a razão. E muito mais do que isso, mesmo analisando com a razão, nós não conseguimos compreender, porque nós temos que analisar com o espírito. Porque aí então nós vemos a beleza de Deus presente em tudo o que acontece no nosso mundo, até mesmo quando nos afeta, nós seres humanos. Quando há, por exemplo, um terremoto, quando há uma grande catástrofe, e nós temos ali uma quantidade enorme de pessoas que desencarnaram, por que aquelas pessoas desencarnaram? Mas por que isso? Por que aquilo? Primeiro, como é colocado para nós na resposta, envolvendo os seres humanos, não é? Porque quando fala de patinho e quando fala de lobinhos, é uma coisa. Quando se fala de seres humanos é outra. Mas essa lei se aplica a todos. Primeiro, nesse caso, para manter o equilíbrio da reprodução. E aí depois ele coloca sobre utilizar os restos do invólucro. Não é esse o caso que a gente tem dos seres humanos, mas nós temos 2 pontos importantes quando nós tratamos de equilíbrio, quando tratamos sobre essa destruição aplicada ao ser humano. Primeiro, o equilíbrio do nosso mundo. Segundo, a necessidade evolutiva de cada espírito. Não importa se nós desencarnamos numa cama tranquila, rodeado com os melhores amigos e com os familiares amados, ou se nós desencarnamos no meio de uma grande tragédia. A desencarnação faz parte de uma lei natural. A morte para nós, tão assustadora, tão envolta com tabus, com ideias negativas, simplesmente é um processo de transformação. E se isso se encontra dentro das leis de Deus, é porque ela é perfeita e ela deve existir. Então, nesse caso, quando nós falamos sobre o instinto de destruição, é uma necessidade para que o nosso mundo permaneça com equilíbrio. Dentro dessa questão 728, olha só, nós estamos já 1 hora estudando apenas em 2 questões, hein? Poderíamos ficar aqui uma semana falando sobre tudo isso, de tão rico que é esse tema. Questão 728, a gente vai recorrer aqui a Miramês, que vai trazer para nós um esclarecimento melhor sobre essa questão A e questão B. E ele tem para nós aqui um artigo intitulado Destruição Necessária. Ele diz assim para nós: o que chamamos de destruição são processos que Deus usa
sob a forma de progresso para tudo o que existe. Nada no mundo se faz sem a permissão de Deus, e Ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não fora, sendo o Senhor a inteligência suprema, não iria Ele permitir que as coisas e seres fossem destruídos. Aqui, inevitavelmente, né, aproveitando a deixa de Miramês, que é Deus? Questão primeira, lá aqui do Livro dos Espíritos. Todos nós, como bons estudantes que somos, já decoramos, né? Inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Se existe a destruição e Deus é a causa primária de todas as coisas, por que a destruição existe? Simplesmente porque é necessário e porque é perfeito. Então, até mesmo naquilo que nós vemos como negativo, nós vemos ali a presença de Deus nesse processo. Bom dia, Regina. E continua para nós aqui. O que se vê com mais evidência são as matanças dos animais com o objetivo de alimentação das criaturas. Criam-se esses para matar, e se não fosse o comércio, o interesse se desfaria e atrasaria o progresso dos animais. Os homens servem de instrumento para esse comportamento, homens esse na escala mais baixa da evolução humana. Os espíritos de alta estrutura espiritual têm outras missões mais apuradas para cumprir. A vida não poderia colocar um santo como açougueiro, nem um místico chefiando o matadouro, cada alma no lugar que lhe diz respeito. Se Deus é onisciente, quando Ele fez a humanidade, desde o seu princípio, já sabia de tudo o que deveria ocorrer na sua marcha evolutiva. Ele mesmo traçou todos esses pormenores de vida para as criaturas. O Senhor Todo-Poderoso não se arrepende de nada, nem fica triste com acontecimento algum. Não chora, nem dá gargalhada. A sua serenidade em todos os acontecimentos é a sua postura perene. Por que os seres vivos se destroem reciprocamente? Há uma finalidade. E quem sabe mais do que nós todos reunidos é Deus, que nos criou para passarmos por esses caminhos. Tudo deve se transformar. As mudanças são constantes no palco da vida. O invólucro da alma é como que uma veste, que pode e deve ser usado para outras necessidades, além de ajudar a força divina que o comanda. As próprias guerras, Deus as permite entre os homens ignorantes, pois tem muitas finalidades entre as criaturas, mas o espírito continua vivo para a eternidade de Deus. Certas criaturas se assombram com os processos de destruição, as pestes, a fome e as guerras, mas se esquecem que morrem muito mais seres humanos pelos vícios, que muitas vezes são mantidos sorrindo. Este é o suicídio lento, porém é usado para igualmente educar as almas e despertá-las para a vida maior. A humanidade, agora que já passou por diversas refregas pelos processos de reencarnações, precisa crer em Jesus para não errar o caminho para Deus. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais nele, que por ele foi enviado. Passagem de João, capítulo 6, versículo 29. Toda a perturbação antes de Jesus foi por falta de conhecimento espiritual sobre a vida. Agora, depois do Mestre, que já sabemos o que devemos fazer, não temos desculpas. No entanto, mesmo assim, a misericórdia foi tanta que o Mestre prometeu que enviaria outro Consolador, para ficar nos ensinando eternamente, andando conosco para enriquecer a nossa consciência. E ele chegou para nós em forma de uma doutrina, trazendo conceitos que nos fazem lembrar a mesma doutrina de Jesus.
a vida grosseira dos seres vivos, só se justifica antes do despertamento espiritual. Com o Cristo no coração, tudo muda, tudo se transforma, tudo cresce. Pensemos bem, se Deus é justiça, como Ele consentiria na morte em massa, como sucede aos animais que Ele mesmo criou, para a satisfação e regalo dos homens, sem um objetivo maior para a vida que comanda a matéria? O Senhor está vendo tudo o que se passa e somente deixa acontecer o que é necessário para a vida. Morrer é nascer para outra dimensão, que é melhor do que a anterior, principalmente quando se morre para uma finalidade maior. Então aqui, me lembrei também, enquanto nós passamos aqui por esses esclarecimentos, que quando nós falamos sobre esse nosso instinto primitivo, esse nosso instinto destrutivo, mais uma vez aqui relendo aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec. As criaturas são de Deus, são instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Se nós pensarmos atingir os seus fins, quais são esses fins? A pergunta é, quem somos nós para entender isso tudo ainda? O que nós temos é uma pequena noção, quando nós falamos sobre todos os processos que levam à evolução material do nosso mundo. Vocês se lembram, quando ele fala sobre intelectualizar a matéria, significa nós pegarmos a matéria bruta e darmos a ela um fim inteligente. Quando nós pegamos, por exemplo, um minério e nós transformamos esse minério em algo produtivo para nós, os fios que transportam a eletricidade, os nossos processadores, o petróleo se transformando em material plástico, pegarmos aquela gosma negra e transformarmos em algo produtivo para nós, isso é intelectualizar a matéria. Então nós estamos começando a perceber agora que nós vamos então tirando aquilo que a natureza vai nos oferecendo e vamos aplicando o nosso conhecimento e transformando em algo útil para o nosso desenvolvimento. O abuso vai trazer consequências. Depois nós teremos que restabelecer a ordem das coisas, seja num tempo curto, médio ou longo. Assim como nós utilizamos esse material bruto na natureza, aplicando o nosso conhecimento para dar-lhe uma utilidade, a mesma coisa acontece conosco, que somos também instrumentos. No Livro dos Espíritos aqui, uma passagem que diz para nós que nós encontramos seres na natureza que sequer têm consciência de suas existências. É o caso, por exemplo, os espíritos citam isso, os corais, que se encontram ali ligados nas rochas, no fundo do oceano, criando ali um santuário para outras espécies. Enquanto eles estão se desenvolvendo, sem terem consciência disso ainda, por serem princípios inteligentes ainda muito primitivos, outros animais estão ali, vegetais, vivendo naquelas grandes e belíssimas colônias que nós encontramos ali nos nossos oceanos. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos ali aquele grau de inteligência já muito bem desenvolvido, nós estamos no topo da escala evolutiva aqui do nosso planeta, só que não significa que nós tenhamos alcançado um grau evolutivo acima do nosso planeta. Então, muitas vezes nós somos instrumentos de destruição, movidos pela nossa ganância, movidos pela nossa ambição, e nós não nos damos conta que o mundo está se transformando por nossa causa. E Deus está se servindo de nós, na nossa ignorância, na nossa infantilidade, na nossa imaturidade, para promover as transformações que o mundo necessita. Então nós somos agentes inconscientes de algo muito maior. Imagina se nós formos seres conscientes dessa mudança, que é o que nós esperamos chegar. A Sonja colocou para nós, destruição é necessária para que haja transformação. Pensando de um modo claro, aquilo que nós podemos perceber, vermos, por exemplo,
quando nós temos um terreno com imóveis antigos, aí então vai ali uma empresa ou uma pessoa, compra aquele local, contrata uma empresa de construção, demole tudo aquilo, depois constrói uma coisa nova. Aí depois nós olhamos e falamos, poxa, mas que beleza que é essa construção. Saímos de algo limitado, algo muito mais simples, para trazer uma construção melhor, para melhorar a infraestrutura do nosso mundo para a nossa vida. Porque quando nós falamos sobre a evolução do nosso planeta, nós falamos em evolução material pelas transformações que ele vai sofrendo, falamos também sobre transformação do nosso meio ambiente. Aliás, ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos, sem dúvida nenhuma, promovendo mudanças no nosso planeta, só que são mudanças que, infelizmente, estão trazendo ainda prejuízos, mas isso também tem uma utilidade que nós ainda não compreendemos. É o aprimoramento da nossa legislação, é o aprimoramento do nosso entendimento sobre a natureza. Porque, do contrário, nós somos ainda tão infantis que nós só percebemos a melhoria depois que nós perdemos aquilo que nós temos. Seria mais ou menos igual àquela ideia dos opostos. Nós só percebemos a paz, que nós estamos vivendo em paz, depois que nós saímos de uma truculência. Nós só percebemos a beleza do calor quando nós estamos passando frio. Nós só valorizamos aquele prato em cima da mesa com o alimento que nós desejamos quando nós estamos passando fome. Só valorizamos a nossa saúde quando nós estamos doentes. Então, infelizmente, nós ainda precisamos desses opostos. Então, para apreciarmos, por exemplo, toda a beleza do nosso meio ambiente, para entendê-lo, para para desenvolver os nossos conhecimentos a respeito da natureza, nós criamos o desequilíbrio. E depois então nós percebemos, bom, agora eu entendi por que isso aconteceu, porque aquele elemento foi destruído, aquele elemento foi alterado, para poder fazer tudo isso eu tenho que criar uma coisa nova. Olha quanto aprendizado nós estamos adquirindo nesses desequilíbrios que nós mesmos causamos. Porque, do contrário, para que o homem se preocuparia em estudar o meio ambiente e todas as suas particularidades se não houvesse problemas sendo causados? Então, por incrível que pareça, não que Deus tenha dito para o homem, destrua a natureza para vocês aprenderem. Não, mas isso faz parte do processo de aprendizado. Tudo aquilo que nós vamos desequilibrando, nós vamos depois criando novas técnicas, desenvolvendo conhecimento para fazer com que aquilo se restabeleça. Nós lembramos que a Organização das Nações Unidas, 170 e tantos planetas, me desculpem que eu não lembro precisamente quantas nações são, mas 170 e tantos países se juntaram para criarem leis para restabelecer a paz mundial, onde nós temos Organização Mundial de Saúde, Organização do Comércio, Organização da Infância, Organização disso, Organização daquilo, organização, tudo em benefício da sociedade planetária após a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, Liga das Nações. Não deu certo. Depois veio a outra, criou e deu certo. Então nós só criamos a Organização das Nações Unidas com toda a estrutura para promover a paz mundial através de uma truculência que destruiu mais de 20 milhões de pessoas. Ou seja, nós aprimoramos a nossa lei. Foi a lei do progresso presente depois de um desequilíbrio que nós causamos. Mensagem que o Dudu recebeu para nós aqui. Ó homem embrutecido que traz na sua aventura a aventura da descompensação arbitrária, pecando nas suas formas humanas como destruidores da nossa terra, trazendo a esse mundo uma forma tão animalesca que ainda trazemos daquele passado primitivo, e ainda como somos primitivos. Ó homem animal, feito gente vestidos da carne que não se alimenta, mas que alimenta na matança
daquele que não precisa da morte destruidora. Ó homem do mal, que ainda não aprendeu nada. Uma chacoalhada para nós, né? Mas faz parte desse processo de evolução. Nós lembramos sempre que a lei de causa e efeito, ela não é apenas uma lei que se aplica de uma forma moral. É uma lei que se aplica também no mundo material. Tudo aquilo que nós vamos causando, trazendo prejuízo para nós mesmos, há necessidade depois da reconstrução. E a reconstrução sempre é melhor do que aquilo que ficou no passado. Então, com o tempo, nós vamos aprendendo. Com o tempo, nós vamos evoluindo. Com o tempo, nós colaboramos com a transformação. Nós não somos, então, mais agentes inconscientes dessa mudança. Nós seremos agentes conscientes. E o papel da doutrina será exatamente essa. Vou adiantar para vocês aqui uma questão que eu sempre gosto muito de lembrar, aqui na Lei do Progresso, rapidamente aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui nesse capítulo, Lei do Progresso, segundo item, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, aqui, não era essa parte, eu não vou achar agora, infelizmente, que eu não guardo de cabeça esse capítulo, essa questão, mas é mostrado para nós aqui, está aqui, ó, achei. Capítulo número 8, o Lei do Progresso, item número 6, influência do Espiritismo sobre o progresso. Pergunta aqui Kardec, questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? A resposta, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então aqui, nessa questão, traz para nós exatamente isso, a contribuição que a doutrina pode nos dar. E nós estamos vivenciando essa contribuição, porque através desse estudo, através dessa reflexão que nós realizamos, nós espíritas como um todo, e de todas as influências que o Espiritismo exerce na sociedade, nos vendo como espíritos, tudo isso vai se transformando. As nossas ações vão se tornando muito mais objetivas, visando o nosso verdadeiro progresso. E, consequentemente, todo aquele lado negativo vai então desaparecendo. Para finalizarmos, vamos lá? A Sonja colocou para nós, ontem uma loja famosa de Nova York fechou para a capacitação de seus vendedores. Motivo, discriminar uma modelo negra porque estava experimentando os produtos da loja. Foi julgada pela sua etnia. Ainda que o motivo tenha sido comercial, eles foram obrigados a rever as suas posturas perante as pessoas. Ou seja, somente através dessas dificuldades que nós vamos então esclarecendo, porque já que nós não evoluímos pelo amor, nós evoluímos pela dor, pelo constrangimento, pela ausência, pela perda. Quando nós começarmos de fato a nos esclarecermos, e quando nós temos esses encontros importantes de meio ambiente, essas conferências de progresso, tudo isso é em benefício nosso. E se nós não tivéssemos uma motivação dolorosa para isso, certamente nós ficaríamos estagnados. Agora nós estamos numa fase em que, embora a destruição ainda seja algo presente para nós, ela já não é mais uma constância. Enquanto alguns destroem, outros trabalham pelo progresso. Aí então aqueles que vão destruindo vão mudando a sua visão e de repente todos nós trabalharemos juntos por esse progresso. Aí já dá para a gente imaginar o salto de qualidade que o nosso mundo vai ganhar, pelo simples fato de nós estarmos mais esclarecidos. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós focamos o nosso estudo de hoje apenas em duas questões.
né? Apenas em duas, não precisava mais do que isso. Então, questão 728 e 728A foram as duas que nós estudamos hoje. Na próxima semana, começamos então aqui na 729, falando sobre regeneração, falando sobre destruição, falando sobre preservação, falando sobre conservação. Tudo isso aqui parte do nosso estudo. E quando nós estudamos aqui essa parte da lei de conservação que nós estudamos na última terça-feira, falando sobre privações voluntárias, mortificações, a questão da nossa alimentação, da nossa relação com os seres inferiores, tudo isso veio para nós também como um grande esclarecimento. Nós vamos precisar desse alicerce, toda essa teoria, para mudar a nossa postura, para mudarmos as nossas ações. Então é um progresso grande que nós estamos vivendo, quando nós começarmos a aplicar tudo isso no nosso modo de ser e no nosso modo de viver. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso encontro de hoje. Lembrando que o Hermes colocou para nós que materialismo e egoísmo, né, tem ali uma simbiose constante, né? Então